Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 30 de maio de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Roteiro pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada No Plano Carnal. E Emmanuel nos diz: isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada, em temporário ouvido, mas não absoluto, porque, se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize, no máximo, os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias, à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que, mais tarde, desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade.
Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Saudamos nossos queridos companheiros do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida e o nosso preito de gratidão a Deus, a Jesus em primeiro lugar e a nossa muito amada doutrina espírita que nos reúne nesta noite em torno de O Livro dos Espíritos. Saudamos de uma forma muito carinhosa e especial a direção espiritual desta casa, que nos acolhe com tanto carinho, e mesmo à distância. Eles continuam acolhedores, cuidadosos, oferecendo-nos o melhor para as nossas reflexões em torno dos temas que nós vamos nos debruçar: espírito e matéria e propriedades da matéria. Vamos dos itens 21 a 34. Saudamos também muito carinhosamente todos aqueles que nos ouvem. Então, espírito e matéria. Eu peço licença a todos para começar pela questão 27. Allan Kardec perguntou aos espíritos: existem dois princípios constitutivos do universo, o espírito e a matéria? E os espíritos sabiamente responderam: sim, e acima de tudo Deus. Deus, espírito e matéria formam a trindade universal. O que é Deus? Nós vimos na questão número 1, estudo de umas 2 semanas atrás. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O que é o espírito? Na questão 23, nós vemos que é o princípio inteligente do universo. E o que é matéria? Tudo que não for espírito é matéria, ou seja, um novo conceito. Matéria não é só aquilo que nós palpamos, somente aquilo que nós vemos. Tudo que está à nossa volta é matéria. Oriunda do fluido cósmico universal, essa matéria tem N nuances para se apresentar. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo físico é matéria. O perispírito também é matéria. Nós vamos ver nas questões 54 e 58 de O Livro dos Médiuns. Nós vamos também perceber que o ar, a água, os metais, as flores, os alimentos, tudo isso é matéria. Então, Kardec, com seu espírito investigador, ele se dirige aos espíritos na questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo tempo? Só Deus o sabe. O que nós podemos ter certeza é que Deus nunca ficou ocioso. Se Deus nunca ficou ocioso, se ele é a inteligência suprema do universo, nós concluímos, deduzimos daí que a matéria é uma criação dele e que vem depois, porque o próprio fluido cósmico universal, ele é matéria. E ela se apresenta em inúmeros estados, como nós já falamos, etérea, sutil, palpável. Ela tem várias vestimentas de acordo com as suas propriedades, de acordo com as suas funções, de acordo com o espaço que ela ocupa no universo, porque todo o universo ele é formado de matéria. Não temos espaços vazios. O senhor Allan Kardec começou esses questionamentos com os espíritos
na década de 50 do século XIX, 1852, 3, 4. De lá para cá, a ciência avançou bastante. Nós temos oportunidade de ver, através da própria televisão, do computador e de inúmeras formas de comunicação, vários estados de matéria. Eu vou assistir um documentário sobre o clima, sobre as matas, sobre as larvas de um vulcão. Estamos tratando de matéria. Então, geologia, geografia, botânica, zoologia, biologia, medicina, todos esses ramos da ciência vão se preocupar com a matéria. E nós vamos ver na questão 22 o codificador perguntando: geralmente define-se matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, sim. Porque não falais daquilo do que não conheceis. Volto a evocar a lei do progresso, que é lei divina, para mostrar que de lá para cá, o Livro dos Espíritos tem 168 anos, sua primeira edição. Quantas investigações, quanto progresso fez a ciência. O homem foi à Lua, o advento dos computadores, a comunicação digital. Tudo isso foi ampliando os conhecimentos, foi aumentando as informações e o homem foi percebendo com um olhar diferenciado essas mudanças. Lembrando também que esse homem é um espírito imortal. Quando nós estudamos reencarnação, nós vemos que muitas das vezes o espírito retorna ao seu meio para dar continuidade ao seu trabalho. Quem é esse homem de ciência? Quem é esse homem de pesquisa? É o espírito imortal. Levando-se em conta que os pressupostos, que a base da nossa doutrina espírita é Deus, a pré-existência e a sobrevivência da alma, o que significa dizer que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. No momento da gestação, no momento da fecundação que antecede a gestação, começa ali um ciclo biológico, mas o espírito imortal que vai habitar aquele corpo, ele já é um espírito com vivência, ele vem com uma bagagem de experiências. E quando essa máquina para e este corpo morre, que o médico diz para a gente, foi a óbito, ele não perde a sua individualidade, ele não perde os seus conhecimentos, ele não perde a sua inteligência, ele não perde os seus atributos de espírito, que nós vamos ver ao longo do estudo desta obra. Aqueles que estão começando conosco a estudar o Livro dos Espíritos, esses nossos irmãos vão perceber que o Livro dos Espíritos é o livro que nos chama a atenção da lógica, do bom senso e da razão. É o livro que nos situa. Eu falei esses dias numa palestra aqui no Leon Denis e vou repetir. O Livro dos Espíritos nos dá um papo reto. Você é espírito imortal. Você tem atributos, pensamento, sentimento, vontade, percepção, sensação, inteligência. Isso tudo te pertence. Quando o corpo que você habita morre e devolve à Terra matéria também, porque o nosso organismo físico, ele é composto de órgãos, que é composto por células, e ele tem gases, ele tem hormônios, ele faz processos físico-químicos.
para digestão, para circulação, para reprodução, para todo o funcionamento dessa equipagem. Ele toma medicação, a química da medicação reage com a química do seu organismo. Tudo isso é matéria. E na 22A, o senhor Allan Kardec, no auge da sua lucidez, pergunta: que definição podeis nos dar da matéria? Na 22, ele pergunta se matéria é o que tem extensão, impressiona, é impenetrável. Kardec diz que, do nosso ponto de vista, sim. No entanto, o nosso grande pedagogo, com a sua metodologia, não se dá satisfeito pela resposta e faz uma subpergunta: que definição podeis nos dar da matéria? A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Para aquele momento, 1850 e alguns anos, estava suficientemente bom para nós. Hoje em dia nós vemos o perispírito, corpo de relação entre espírito e corpo físico, que é também matéria. Ele é penetrável, ele é expansível, ele é elástico, ele é flexível, ele é móvel. Ele tem todas essas propriedades. Então, a matéria não é impenetrável. A matéria, alguns tipos de matéria são impenetráveis, outros não. A terra onde o agricultor vai trabalhar o solo, ela é penetrável. O solo árido, com a insistência do cuidador, e hoje em dia, com os avanços da ciência, ele se torna penetrável. Se nós observarmos, todos os corpos são compostos de moléculas, de partículas, interagem, se repelem, se atraem. Existem leis como a gravidade, a reciprocidade, a ação e reação, muito utilizada na química. Então, nós vamos ver que todas essas informações que essas ciências vêm trazendo para nós, elas são verídicas, porque o cientista, ele experimenta, e volto a dizer, ele é um espírito imortal. Em nota à questão 22, o mestre Kardec diz: desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Então, o espírito, para agir sobre a matéria, ele precisa de um elo, que é o perispírito. Quando nós estudamos no Livro dos Médiuns, na primeira parte, nos itens 52 a 59, a ação dos espíritos sobre a matéria, a chave do conhecimento é o perispírito. Uma vez que ele diz, desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age, porque o espírito é essa partícula inteligente e, conforme está na 23A, não é fácil para nós analisarmos a sua essência. Não era naquele momento. Com o avanço da ciência, com as informações trazidas pelo plano espiritual, com a literatura espírita, com o material trazido pelo grande médium Francisco Cândido Xavier, nós vamos entendendo
em mecanismos da mediunidade, em evolução dos mundos. E antes de Allan Kardec, os sucessores, antes de Francisco Cândido Xavier, os sucessores de Allan Kardec, o senhor Gabriel Delany, o senhor Ernesto Bozano, o senhor Camille Flammarion, com seus desconhecidos fenômenos psíquicos, o senhor Alexander Aksakov, o senhor William Crookes, eles foram fazendo experiências provando a veracidade da codificação. Porque hoje, meus amigos, da década de 1940, 50, do século passado para cá, nós não fazemos mais experimentos. Mas nós podemos também analisar a obra de Leon Denis no Invisível e nós vamos ver que ele faz muitos experimentos ali e podemos também ver com Leon Denis o grande enigma, ele falando da grande obra de Deus, o Pai, o Criador. A Gênese, o último livro editado pelo senhor Allan Kardec, a gente observa em A Gênese, editada um ano antes do passamento do senhor Allan Kardec, ela foi editada em 6 de janeiro de 1868, um ano e 2 meses depois, 31 de março de 1869, o mestre volta ao mundo espiritual. Nós observamos nesta obra um Kardec mais livre, mais professor, mais pedagogo do que aquele Allan Kardec das outras obras, em que ele questionava constantemente os espíritos. Não que a Gênese não tenha sido assistida pelos grandes espíritos. Mas nós vamos ver informações acerca da astronomia, da geologia, da posição da Terra e de inúmeros fenômenos. Se nós pegarmos a Gênese de 1868 e pegarmos o material que a ciência nos oferece hoje, nós vamos observar com muita tranquilidade e com sabedoria que há uma evolução no processo. Inclusive, em termos de doutrina espírita, muitas notas na codificação em que o senhor Allan Kardec diz não ter conhecimento daquele assunto naquele momento, hoje nós já temos resposta. O senhor Allan Kardec se equivocou? Não. O senhor Allan Kardec passou aquilo que os espíritos mostraram ser conveniente para aqueles do momento em que a codificação foi totalmente editada entre 1857 e 1868. Na Revista Espírita, editada em 1858, e hoje nós temos 12 volumes, nós vamos nos deparar com muitos artigos, o senhor Kardec levantando questões, respondendo aos detratores, pesquisando, consultando, mostrando que o tempo não para, que o progresso é uma marcha incessante, que assim como a Terra se movimenta 24 horas por dia e os demais planetas em torno do Sol, e que a Terra não é privilégio de morada para nenhum de nós, Jesus nos disse isso lá atrás. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos colocar assim de lado um momento a doutrina espírita. E vamos ver que a ciência está respondendo diariamente os nossos anseios, as nossas dúvidas. Daqui a 50 anos, nós vamos dizer assim, pois é, lá na década de 20, aconteceu isso assim, assim, e esse fenômeno já está obsoleto,
porque houve modificações da matéria. A matéria é a mesma, é o fluido cósmico universal, com seus inúmeros desdobramentos. É um conjunto infinito. Quem gosta de matemática vai absorver isso com muita precisão. E a matemática divina, ela é exata, precisa. Na ciência, o que hoje é um artigo de verdade, amanhã poderá não ser. Estava errado o cientista que deu aquela informação no ano 2000? Não. Ele deu uma informação apropriada para o tempo, para a época, dentro do material conhecido. E a investigação continua, a pesquisa continua. Nada é dado de graça. Deus nos deu a inteligência como atributo essencial do espírito, conforme está na questão 24. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Na questão número 72, nós vamos ver que Kardec pergunta assim aos espíritos: qual é a fonte da inteligência? Nós já o dissemos, a inteligência universal. Então, espírito não é sinônimo de inteligência. Espírito é um ser inteligente, é um ser vivo, é um ser imortal, é um ser que elabora situações. Ele tem a inteligência como tem a percepção, a sensação, a vontade, o pensamento, como seus atributos. Na questão 25, o senhor Allan Kardec pergunta: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, uma e outro. Nós podemos ter a matéria sem o espírito e o espírito sem a matéria. As plantas são matéria, não tem espírito. Os animais, eles têm um princípio que está se desenvolvendo, que vem desde o reino mineral. Mas eles não têm uma alma elaborada. Essa alma elaborada, que tem um plano diretor, que dita normas, que pesquisa, que trabalha, que interage, que convive, que nós chamamos de espírito. E que se desenvolve. Ele não para no tempo e no espaço. Ele às vezes se acomoda, mas ele não retroage. Ele é regido por leis químicas, físicas do planeta, mas, sobretudo, pelas leis espirituais, como todo o universo age. E na questão 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sem dúvida. O espírito desencarnado, ele continua sendo espírito. Ele tem a matéria? Não. Ele tem o elo, que é o perispírito, onde está o seu arquivo. Porque o perispírito também tem esta função de arquivo. E nós podemos ver a matéria sem o espírito, as plantas, os minerais, os próprios animais, embora as pessoas queiram endeusar e espiritualizar seus animais de estimação, a gente sente muito em dizer que eles ainda são um princípio em evolução. Eles não têm alma. Poderemos consultar as questões 585 a 613 do Livro dos Espíritos e vamos constatar isso. Então, na questão 27A, nós já falamos da 27, Deus, Espírito e Matéria.
Este fluido seria aquele que designamos sob o nome de eletricidade? Ele é suscetível de inúmeras combinações. A questão aí não é questão gramatical. Nós precisamos dessa nomenclatura. Os espíritos têm uma visão maior acerca disso. Nós vamos ver na 28. Visto que o espírito ele próprio é alguma coisa, só voltar lá na 23. Princípio inteligente do universo. Ele é alguma coisa. Nada em a natureza está sem um significado. Por isso a ciência está investigando diariamente e vai catalogando as estruturas na botânica, na zoologia, no mundo macro e no mundo microscópico, daquilo que o homem ainda não conhece. Então, voltando, visto que o espírito ele próprio é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar estes dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Responderam os espíritos, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas discussões provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. Dicionário existe há milhões de anos, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. Isso é muito importante. Quando eu não conheço, o meu primeiro movimento é rejeitar. E se algo não é conhecido pela ciência, pelos sábios, ainda não foi catalogado, pesquisado, a fim de ser catalogado, porque a ciência tem famílias. Na química, na botânica, na física, elementos incomuns. A própria tabela periódica de Mendeleev é um grande exemplo para isso, utilizada nas aulas de química a partir do ensino médio. Na minha época era assim, hoje em dia eu não sei como está. Mas ela é muito estudada e todos os elementos estão agrupados em famílias. Então, enquanto a gente não conhece, a gente tem esse problema. E a gente precisa muito desse movimento empírico ainda. Por isso, muita dificuldade de entender que matéria também é aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que nós não percebemos com os 5 sentidos. É matéria tudo, se não é Deus, que é único, se não é espírito, que são os seres inteligentes que povoam o universo, depois daí é o quê? Matéria. Hoje, se nós pegarmos um dicionário de língua portuguesa e jogarmos lá a palavra matéria, nós vamos ter material para imprimir umas 5, 6 folhas. Se nós perguntarmos a um físico, a um químico, a um biólogo, a um geólogo, o que é matéria, todos eles vão saber discorrer e tem um fio condutor nisso tudo aí. Mas cada um vai responder dentro das suas especializações e dentro das subdivisões desta ciência que eles buscam estudar. Então, nós fechamos aqui o primeiro bloco das questões 21 a 28 sobre espírito e matéria. Passando agora para o terceiro bloco, propriedades da matéria, que vai das questões 29 a 34, nós já conseguimos definir e enxergar matéria com o auxílio dos espíritos
e com o resultado das pesquisas da ciência, mostrando que elas estão fundidas, que a ciência responde à razão, à religião, ao coração, mas que ambas têm que ser lógica e ter bom senso. A religião não vai fazer o trabalho da ciência, e a ciência não vai fazer o trabalho da religião. Quando elas se entenderem a esse respeito, vai ficar muito mais fácil, cada uma dentro do seu quadrado, interagir sem uma violentar a outra ou querer ser a dona da verdade. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. A gravidade é uma propriedade relativa. E todos esses fenômenos, todas essas leis da física, elas fazem parte da propriedade da matéria. Gravitou, tem alguma coisa ali que é matéria. Tem peso específico, tem propriedade, tem função, é matéria. Ela é formada de um único elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal, que se desdobra em inúmeras modificações que as moléculas elementares sofrem. Quando a gente estuda química lá no colégio, e o professor vai fazer uma demonstração de uma equação química, ele vai falar de propriedades, ele vai falar de combinação, ele vai falar de fusão. Quando ele nos leva ao laboratório e nós vamos ter um contato mais próximo com esse material, alguns serão decantados, uns ficarão numa forma mais volátil, outros numa forma gasosa. Para que eles possam interagir, preciso é que haja uma conexão, porque a vida ela é formada de conexões. Vamos imaginar quando o Big Bang aconteceu, quando a Terra se soltou da calota solar, tivemos aquele boom e a vida começa. Vamos lembrar das nossas aulas de ciências. No meu tempo era quinta série, agora é sexto ano. O primeiro ano da segunda fase do ensino fundamental. No meu tempo era o ginásio, o primeiro ano ginasial. Eu sou sexagenário, para quem não me conhece. Então, o que a gente aprendia? O esfriamento da Terra, a ruptura do vulcão, o escorrimento do magma, as sedimentações começaram a se formar, as cadeias rochosas. Isso tudo um trabalho de milênios, não milagroso. Combinações alteradas por movimentos atmosféricos climáticos, de acordo com cada região, com o calor, com o frio. E as estruturas foram se formando. Os filetes de água que vão desembocar lá no mar, passando pela cachoeira. Quando a gente vai estudar esse material todo de formação do planeta Terra, nós vamos observar as inúmeras combinações que nos trouxeram para esta casa que hoje nós habitamos e que muitos de nós têm desmatado, têm adulterado, têm poluído por conta da ambição, do despreparo, do desrespeito, de só olhar o momento atual. Por isso, quando os estudiosos de cada área fazem uma análise daquele material, ou da floresta, ou das cadeias rochosas, ou da região de deserto, eles têm uma visão de acordo com o espaço e o tempo, de acordo com a idade
desse material. Inúmeras alterações físico-químicas, biológicas, geográficas vêm acontecendo. Tudo isso é formação de matéria. Eu não estava lá para ver. De repente estava sim. Foi um daqueles espíritos que fez as pesquisas. Mas o que importa é que a ciência está provando tudo isso para a gente, que o universo é vida macro e microscópica. Nós vamos observando a inteligência se desenvolvendo, o progresso se realizando, o conforto chegando, a melhoria nas condições de vida. E hoje nós não nos imaginamos sem uma casa não tendo luz elétrica, não tendo água correndo nas tubulações, não tendo inúmeros aparelhos que nos facilitam a vida na limpeza, na confecção do alimento, na lavagem da roupa e por aí afora. Isso tudo é resultado do progresso da inteligência, isso tudo é acúmulo de matéria. O ar que nós respiramos agora, ele está composto de inúmeras matérias. O corpo que nós habitamos agora, que vai morrer daqui a algum tempo, ele vai devolver à natureza gases, secreções, inúmeras substâncias que vão se unir a outras e que vão formar novos corpos, e na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como dizia um amigo muito querido aqui da Casa Espírita, que agora está no plano espiritual, Lavoisier trouxe uma mensagem mediúnica, quando ele disse, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim, transformações do fluido cósmico universal que sofrem influência das intempéries, do clima, do desmatamento, da poluição, da posição, da latitude, enfim. Quando nós estudamos geografia, nós observamos a composição dos países e vemos que uns têm mais planície, outros menos, algumas cidades são balneários, outras são de campo, muitas vezes no mesmo território, e vemos a natureza convivendo, fauna, flora, num intenso ritmo bioecológico. E o homem chega lá muitas vezes, o rei da criação, para criar processos de destruição. Adultera a matéria e ela responde de uma outra forma, também com matéria, diante daquilo que foi inserido no seu conglomerado. Então, nós estamos vendo que Allan Kardec ele está abrindo espaço para o nosso conhecimento. Na questão 32, ele vai falar dos odores, dos sabores, das cores, do som, das qualidades venenosas ou salutares dos corpos, se não seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva. Sim, 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 sim e sim. Em nota, Kardec diz: este princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao paladar, o outro acha ruim. Uns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Um exemplo muito comum
os ofídeos e esses animais peçonhentos, nós vamos entrar em laboratórios, em hospitais especializados que têm o soro para a picada de cobra, para a picada de escorpião, para a picada de um animal X, Y ou Z, feito com o próprio veneno daquele animal. Nós vamos tomar vacina contra a gripe, contra Covid, e o material é feito daquela substância. Se você estiver gripado, não pode tomar a vacina, porque ela vai detonar ali um processo de piora. Então, nós estamos vendo a natureza em mutação constante. Na questão 33, já estão perto de se livrar de mim, Kardec pergunta se a mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que... Então vamos concluir, eu fui interrompido aqui, nós vamos concluir fechando na 34 que as moléculas têm forma determinada. E essa invisibilidade da matéria não significa dizer que ela seja inexistente. Então nós concluímos o quê? Espírito é uma estrutura, matéria é outra, o espírito, para atuar na matéria, precisa de matéria. E que a matéria tem inúmeras propriedades, partindo de um mesmo ponto, que é o fluido cósmico universal, em suas inúmeras manifestações, em seus inúmeros desdobramentos. E assim nós vamos vendo que tudo na natureza se encadeia, que tudo está em tudo, conforme está na questão 33. E que essa convivência, ela nos leva ao progresso e ao título que nos foi dado de co-criadores, de colaboradores de Deus na imensidão do universo. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos fortaleça hoje, agora e sempre com a graça de Deus.